Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Digital Artist React. Se eu não me engano, esse é o número 24, então faz 24 vídeos que a gente já vem fazendo essa revisão dos trabalhos do Behance, lembrando que hoje é o Behance Pix, e também toda semana temos o Portfólio Review e também o Dodge and Burn Podcast está voltando agora com tudo. A gente acabou de fazer um episódio com o PP, e eu já tenho alguns nomes que eu tô caçando, tô agendando. Vou dar uma mixada, não vou trazer ninguém que já veio muitas vezes. Tô tentando pegar o Jack, conversei hoje com o Lucas Rosa. Então tá rolando. Tem várias pessoas que eu tô trazendo que eu acho que vai ser legal para vocês. Também falei com outras pessoas que também estão em outra fase da carreira deles, que eu acho interessante também trazer para quem ainda não está em alto nível, só para saber a perspectiva, saber o que eles pensam, sabe? Eu acho que isso pode ser um conteúdo interessante para vocês. Mas vamos voltar aqui. Então hoje no DR a gente vai ver 3 trabalhos. Na real são 4. Um eu vou passar rapidinho, porque eu gostei demais. E hoje a gente vai falar um pouco sobre criatividade, porque eu sempre falo para vocês, tente fazer um trabalho diferente dos outros. Tente fazer um trabalho com uma estética diferente. Tente fazer um trabalho com ângulo diferente, com cores diferentes. Por quê? Eu vou falar só mais uma vez aqui. E desculpa pela minha voz, tá? Não tá 100% ainda. Mas eu quis vir aqui, quis gravar esse vídeo. A coisa mais chata que existe é você ver trabalho de uma galera e os trampos são todos iguais, galera. Todos iguais. Tem um desfoquezinho aqui, tal. Tente ser diferente. Sabe, não tem porquê um cliente contratar você, você fez um trampo igual do cara e o trabalho do cara tá muito melhor que o seu. Então, hoje o programa é sobre criatividade e como usar essas ferramentas, como usar os conhecimentos que a gente tem no Photoshop para criar imagens diferentes, criativas, com apelo diferente, com cores diferentes. Beleza? Eu só vou passar aqui rapidinho pelo Behance do LSD para vocês verem. Os caras têm muito trabalho legal. Muito. Os caras estão nessa fazem anos e anos. Eu descobri eles, cara, acho que foi em 2012, uma coisa assim. Que na época tinha aquele site que a galera via que chamava The Art Buyer Bible. Não sei se existe ainda. Mas na época, esse site que tinha era onde saía. Você tinha todos os estúdios do mundo listados por ordem alfabética. Vamos ver se tem ainda. Art Buyers Bible. Ah, não. Tem um Twitter só. Não tem mais os The Art Buyers Bible. Não tem mais. Ah, que pena. Putz, esse era um site que era muito foda, galera. Muito foda mesmo. Bom, então vamos começar aqui. O primeiro trampo que eu trouxe da LSD é esse trabalho que se chama Drops. Inclusive eles entraram esses 200 melhores artistas da Archive em 2021-2022. E o que eu achei legal nesse trabalho foi eles trazerem uma parada orgânica para esses shots desses hoodies, dessas roupas da Nike. Então foi basicamente assim, você imagina que os caras tiveram um briefing falando assim, então a gente tá com essa coleção nova aqui da Nike, a gente quer fazer um ensaio lifestyle, só que a gente queria combinar técnicas diferentes, não só fazer um pouco mais do mesmo. Então eles fizeram um trabalho legal, que meio que uma desintegração da parada, ó. Você pode ver aqui, é muito legal o trabalho que eles fizeram. E fica uma coisa que chama atenção. Aqui ficou um pouco estranho, mas fica bem fluido, sabe? Esses efeitos que eles colocaram aqui no logo. E do jeito que tudo flui no job, é muito irado. Porque te traz uma esquisitice, assim, que tá acontecendo alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, os blends que eles fizeram de uma forma super natural. Olha que irado essa parte do logo da Nike aqui e da NBA.
E eu achei muito legal porque eles combinaram as cores que eles já tinham na fotografia, usaram essas cores para fazer esses efeitos que eles criaram aqui e chegaram a uma imagem super original que até ganhou o prêmio, que até entrou num livro da Archive. E você vê, às vezes você tem uma ideia simples, mas que executada de uma forma muito bacana e muito usando as técnicas, ela fica uma imagem que fica diferente, chama a atenção e você consegue criar uma identidade única para sua imagem. Porque o que a gente, como artista digital, você quer deixar a sua marca de alguma forma, sabe? Seja o seu estilo, seja as cores que você usa, seja a sua criatividade. Então esse primeiro aqui eu só quis mostrar para dar um gostinho em vocês. Não só um gostinho, mas para causar eu quero causar essa discussão, sabe? Para você se questionar como artista e pensar assim, pô, será que eu tô complicando demais as minhas coisas? Será que eu tô fazendo as coisas muito igual aos outros? Será que eu poderia pensar um pouco fora da caixa? Então, fica a dica, tá? Vou passar aqui só mais uma vez. Trabalho irado. E hoje o episódio sobre abrir a cabeça, galera. Abrir a cabeça e tentar fazer coisas diferentes. Beleza? Vamos para a imagem número 2. Essa aqui também do LSD. É um trabalho que se chama Smart Annual Electrify. E o que eles fizeram aqui foi basicamente aquele cabelo com estática, né? Se vocês já brincaram com isso, tem o lance dos balões que você coloca na sua cabeça e cria uma certa estática. Tem alguns devices que você põe a mão, por exemplo, e aí todo o seu cabelo ele arma. E esse foi o take deles nessa pegada para ver. E a gente vai ver aqui o que eles fizeram. Eu achei o trabalho super legal. Lembrando que eu só trago aqui trabalhos que eu gosto. Mas eu gosto de colocar certas técnicas ou certas coisas que eu vejo em discussão. Porque esse canal é um canal de ensino e é um canal de aprendizado. Então quer dizer que não precisa estar perfeito, nem tudo vai estar perfeito sempre. E a gente quer que não esteja perfeito, porque a gente quer evoluir, a gente quer pensar e a gente quer discutir. Então vou passar aqui pelas imagens. Essa primeira aqui eu já separei pra gente conversar, porque vou mostrar depois, porque teve algumas coisas que causaram um pouquinho de estranheza pra mim. Essa segunda eu achei muito irada, principalmente a parte de trás aqui, fica meio que como se fosse uma árvore de Natal e tal, e você percebe que a luz que eles usaram ficou uma luz bem legal, ficou bem de retrato assim. E eles conseguiram mostrar essa técnica de uma forma bem legal. E é uma coisa que te choca, sabe? Porque quando eu vi esse trabalho pela primeira vez, falei, cara, que foda, tipo, era uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer antes. E acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi algo assim. E eu achei muito interessante, por isso eu quis trazer para vocês, pra gente conversar aqui. Mas, por exemplo, vamos aqui pro Photoshop agora. Geralmente, eu bati o olho nessas imagens e, por exemplo, aqui, quando eu entro aqui, ó, teve algumas partes que causaram um pouquinho de estranheza pra mim, galera. Por quê? Porque eu percebi que eu não sei como eles fizeram essas fotos, mas se fosse eu, no caso, se fosse eu que fosse produzir isso, eu pegaria alguma dessas máquinas que deixa o seu cabelo com estática e eu faria 2 shots diferentes, por exemplo. Faria um da mulher com o cabelo todo pra cima e um com ela normal. O que eu acho que foi isso que eles fizeram aqui. Mas eu acho que o que pegou e o que me chamou a atenção um pouco pro lado ruim nessa imagem foi porque eles não conseguiram fazer isso, essas imagens aqui. Tem certas partes que não fizeram blend de uma forma legal. Por exemplo, você olha aqui na frente, essa parte da frente do cabelo aqui,
ela ficou muito certinha, sabe? E aí, por exemplo, você vem pra cá, algumas partes vão, esse cabelo continua vindo pra cá, aí do nada ele já tá assim, sabe? Então, isso me causou uma estranheza e eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou procurar na internet e eu vou ver como que esses cabelos geralmente funcionam. Deixa eu voltar aqui que eu caguei no meu... E aí eu comecei a pegar algumas imagens na internet, sabe, para ver como isso se comportava, até para eu ter uma análise, fazer uma análise melhor. E aí quando eu bati o olho nessa imagem aqui na internet, eu falei, pô, cara, era assim que isso deveria ter sido feito. Por quê? Porque quando você bate o olho nessa imagem aqui, o que me chamou a atenção, na real, nessas imagens do LSD, foi que a frente aqui, ó, essa frente da imagem, ela me entregou que isso era montagem. Ó, essa parte aqui, ó. Que parece que ele tem duas partes. Ele tem a modelo com cabelo normal e ele tem a modelo com cabelo muito louco, certo? Mas se você ver aqui, seria mais interessante. E talvez isso pode ter sido coisa de cliente, sabe? Às vezes o cliente falou, não, tá com cara que o cabelo tá muito pra cima, o que é normal, viu, galera? Em diversas situações da minha carreira, eu já passei por isso. Então, se eu tivesse que adivinhar, eu falaria que foi isso que aconteceu. Mas você percebe aqui, por exemplo, ó, que essa imagem te traz uma veracidade muito maior do que essa aqui, ó. Por causa da frente. Se não tivesse essa frente aqui, eu não falaria nada. Para mim a imagem estaria perfeita. Mas você percebe que o jeito que eles fizeram o blend aqui entre as duas fotos deixou um pouquinho a desejar. Talvez, ó, tive essa ideia agora. Vamos fazer um teste aqui. Só para ver se eu consigo mascarar isso de uma forma mais legal. Bem pra cima. Não vai ficar bom. Eu tinha pensado assim, deixa eu deixar isso aqui bem mais claro. E às vezes ela pode fazer o blend melhor. Mas deixa eu ver se fica legal. Acho que não vai ficar legal. Ajudaria, mas eu acho que o lance do cabelo, depois que eu vi isso aqui, eu falei, putz, deveria ter sido assim. Aí você começa a olhar as outras imagens. No caso dessa aqui, eu já achei que ficou bem massa. Por quê? Você tem alguns cabelinhos na frente que estão para baixo. Você tem alguns cabelos que estão aqui, ó, que já estão aqui e eles já estão para cima, até com os de trás. Então isso traz uma veracidade muito maior para sua imagem do que se você olhar para alguma coisa que está assim, ó. Porque você consegue ver claramente que essa parte aqui, vou tirar esse ajuste. Essa parte aqui, no meio que não pertence a essa parte. Ó, tem várias partes que o pincel deixa um pouquinho a desejar. Mas já nessa aqui, você percebe que o resultado é bem melhor, te traz uma veracidade bem maior para a cena. Mesma coisa com essa aqui, ó. Nessa aqui eu ainda faria algumas mudanças, porque você percebe, ó, tem uma diferença grande dessa aqui para essa, ó. Aqui você já tem uns cabelos, tinha um ventania aqui que não faria muito sentido e meio que ficou mais ou menos do jeito que foi a primeira que a gente tinha visto e não tinha gostado tanto. Eu acho que, por exemplo, se tivesse mais uns cabelos aqui, eu acho que isso aqui não estaria totalmente para baixo. Mas, de novo, isso pode ser vindo de cliente. Ó, você percebe que o Papai Noel aqui já é uma coisa mais uniforme. Ele tem puxando. E outra, o cabelo branco ajuda a esconder alguns defeitinhos também. Não vamos mentir aqui, né? E aí a gente chega nessa última aqui, que também foi feita do mesmo jeito. De novo, achei a ideia super legal, mas eu acho que o blend poderia parecer um pouquinho mais com alguma coisa assim. O que na real eu acho que ficaria até um pouco mais chocante, mais impactante quando você visse a peça. Beleza? Agora vamos para o segundo projeto que eu trouxe aqui, que é do fotógrafo Roel van Copenhagen.
A gente vai falar desse projeto aqui, que é uma campanha de underwear, ou a famosa cueca. E eu acho que a ideia dessa campanha foi meio assim, vamos trazer cenas inusitadas aonde o personagem principal está usando a nossa cueca e de alguma forma a cueca vai estar ali naquele ambiente. Então você percebe que ele construiu um background super bacana, meio que de época assim e tal. Meio, como chama aquela série da Netflix? Peaky Blinders, meio Peaky Blinders. E você percebe que ele fez um trabalho bem legal. Eu acredito que ele tenha fotografado tudo isso, porque pelo que eu conferi no Behance dele, ele é um fotógrafo. Então eu acredito que ele fez as fotos todas e depois acabou... Ó, o Siri de novo. E eu acho que ele acabou retocando depois. Então vamos lá. Mood, cores, beleza. Composição, tá legal. Tá bem bacana. Ele deixou ali a cueca, o produto, na real, está em evidência? Está em evidência. E outra, é pra ser uma coisa meio engraçada, viu, galera? Não é pra ser uma coisa muito séria, que você percebe que pelo approach que ele tá tendo, é uma coisa meio que brincadeira, sabe? O cara deixou a calça dele pra baixo ali e tal. E isso desenvolve em várias situações diferentes. Como você pode ver aqui. E aí o que eu achei interessante aqui, e de novo, é uma coisa que eu pego muito no pé, foi essa lance da queda, do foco cair, depois ele voltar, depois você ter partes aqui que estão com blur, sabe? Eu sei que você pode usar uma abertura menor do que uma F2, por exemplo, e você vai gerar esse desfoque na frente e atrás, você vai isolar o seu objeto da melhor forma. Eu só acho que essa parte poderia ter sido feita com um pouco mais de carinho. Por isso que eu pego muito no pé de vocês, né? Como a galera começa a soltar blur em tudo. E na real não foi fotografado dessa forma. E às vezes você deixa algumas coisas que alguém que tem experiência vai bater o olho e falar assim, tá me causando um pouco de estranheza aqui. Mas fora isso, o trabalho tá bem legal. E vamos seguir aqui. Nessa imagem também ficou bem legal o trabalho, porém tem alguns pontos que eu achei assim, pô, acho que isso poderia ter ficado um pouco melhor. Por exemplo, eu acho que não precisaria da cueca. Você percebe que as cuecas aqui elas estão um pouco mais saturadas e chamando mais atenção do que o resto, tá? Isso pode ter sido de novo cliente pedindo, mas eu acho que só o fato do cara estar com a cueca caindo já chamaria a sua atenção. E você já ia prestar atenção nisso. Então não precisaria dele saturar tanto, como no caso aqui você percebe que ele deu uma saturada bem grande nos vermelhos. Aqui também. Aqui também. Aqui ficou um pouquinho mais natural, mas você percebe que essa parte mais branquinha aqui chamou um pouco de atenção. Nesse caso aqui, que é o garotinho no barco, eu senti falta de uma forma de barco um pouco mais definida, sabe? De uma ponta aqui maior, ou alguma coisa, ficou meio que não ficou muito definido para mim. E eu achei que o horizonte dele tá muito baixo. Muito baixo. Então isso me causou um pouco de estranheza, mas eu gostei da imagem e acho que essa água também ficaria um pouco diferente. Gostei da ideia, mas não gostei muito da execução, viu, galera? Mas como hoje o tema é criatividade, a gente vai estar trazendo coisa para vocês. Aqui do mesmo jeito, ó, se essa faixa aqui não está em foco e o carro está tão perto também, eu acredito que essa parte também estaria fora de foco. Depois o foco estaria aqui, depois o foco ia cair um pouquinho. Eu acho que ele misturou, no caso, ele tirou uma foto e depois ele adicionou isso por cima aqui. E nesse caso aqui, dessa imagem, eu achei que faltou um pouquinho de mood, porque ficou um pouco flat. Eu acho que ele poderia, do jeito que ele isolou o personagem principal, usando um pouquinho de haze, trabalhando a composição aqui, eu acho que essa composição aqui deixou um pouquinho a desejar. Essa aqui tá bem legal, mas eu acho que, por exemplo, essa aqui ficou muito saturada, porque quando eu fiquei vendo quando você vê a série inteira,
você sempre tenta buscar alguma coisa que traz uma consistência, sabe? No caso é a cueca, lógico, que eu já falei. Mas eu acho que o retocador, no caso, poderia ter feito isso de uma forma que algum elemento, alguma cor, alguma coisa que ele fez no tratamento, ou até na intensidade, sabe? Tem todas com a mesma intensidade de cor, tem todas as imagens com a mesma intensidade de luz, ou que elas sejam parecidas, para quando você colocar elas numa parede, como se estivesse fazendo uma exposição ou algo assim, ficaria alguma coisa mais coesa, tá? E aqui a gente volta no lance dos blur de novo, ó. Eu até entendo se o cara tivesse usado uma abertura menor, mas não ficaria assim, galera. Não ficaria assim. E eu acho que às vezes isso ajuda na composição e às vezes atrapalha. Por exemplo, ter essa parte aqui, eu não sei se ajudou muito na composição. Achei que ficou legal, mas, por exemplo, teria que ficar um pouco mais escuro para conversar um pouco mais com essa aqui, sabe? E aqui você vê que a cueca ficou legal, ele fez com uma densidade ali, ficou encaixado certinho. E aqui a gente tem a última, essa aqui foi a imagem que eu mais vi problema. Depois eu vou abrir no Photoshop e conversar com vocês. E essa aqui dos meninos também. Você percebe que tem alguns blur aqui, que eu digo que é meio desnecessário, sabe? Se ele tivesse feito a foto ou tivesse uma referência que ficasse legal com isso, beleza. Mas eu acho que aqui elas foram colocadas meio que de propósito e ele esqueceu um pouquinho dos fundamentos fotográficos e acabou fazendo de um jeito que não ficasse tão legal. Agora vamos aqui para o Photoshop para a gente discutir algumas coisas. Você percebe que essa imagem foi feita, o cara meio que montou tudo. Então você percebe que ele tem uma discrepância grande entre as imagens que ele clicou e as imagens que ele teve que compor e criar esse ambiente e tudo mais, talvez, porque, lógico, o cara não tem um polvo gigante. Mas você percebe que quando ele começa a compor demais, as imagens dele deixam um pouquinho a desejar. E aqui, a hora a gente vai entrar aqui e vamos conversar um pouquinho sobre alguns pontos. Por exemplo, sempre que você tiver um objeto embaixo d'água e você tem a câmera mais ou menos na linha da água e você consegue ver o que está dentro da água e o que está fora, geralmente o que vai estar dentro da água causa uma refração e ela vai ficar um pouquinho maior e um pouquinho distorcida com relação ao shape que está para fora da água. E você percebe aqui que ele fez tudo no mesmo shape, tá? Isso não faz sentido. Você pode procurar em várias referências na internet que você vai conseguir ver com efeito realista como que isso deve ser feito de uma forma mais legal. Nossa, desculpa, meu nariz tá zoado ainda. Aí, por exemplo, como o cara tá nessa água e ele tá saindo da água, eles quiseram colocar uns splashes aqui que eu acho que não ficou tão legal, sabe? Porque esse splash é mais ou menos quando você vai dropar alguma coisa na água, ele faz o splash mais uniforme. Nesse caso, você não tá vendo que ele tá fazendo essa ação. E eu acho que o splash seria um pouco diferente, você causaria mais ruído na água aqui. E tem, por exemplo, aí você começa a olhar o lance do blur, né, que eu falei de novo, ó. Por exemplo, como que esse tentáculo aqui e esse tá um pouquinho para frente, mas tá um pouco alinhado e ele já começa a perder um tanto de definição, ó. Para mim não faz muito sentido, eu acho que isso teria que estar um pouquinho mais definido. Olha, você consegue ver as edges dele aqui. Não, mas esse eu acho que tá embaixo, porque tá embaixo, não é... Não tô metendo a boca não, porque você pensa assim, ó. Você imagina que o cara aqui, ele tá em foco, certo? Então tudo que tá aqui, assim, vai estar em foco. Esse aqui pode até ter um blurzinho, mas não vai ter tanto, porque que tamanho que é esse polvo? Tá, vamos imaginar que é um polvo gigante e tal. Então, se isso aqui estiver um pouco mais longe, beleza, pode ter o blurzinho e tudo mais.
Mas no caso dessa aqui, ó, esse blur ficou muito forte e acaba causando uma estranheza para o observador. E aqui acho que foi pegar uma pedra mágica, alguma coisa. E você percebe que ele, até quando ele fotografou o modelo, ele tentou trazer adicionar efeitos de molhado e tudo mais, mas ele acabou esquecendo de colocar um pouquinho no polvo, um pouquinho aqui nessa parte, sabe? Eu acho que essa parte aqui tá muito bonitinha, muito redondinha. Talvez isso teria que dar uma distorcidinha para causar um pouco mais de realismo. E é um trabalho que tem uma ideia super legal, mas que faltou um pouco de refinamento nessa hora de fazer o retoque. E você percebe, como eu falei, quando é só foto, tá bacana. Quando ele começa a colocar, ele tem que construir o background dele, ele já começa a se perder um pouco. E eu tenho notado que tem uma galera dos ouvintes que faz trabalho assim e às vezes nem percebe. Então eu quis trazer esse trabalho justamente para a gente conversar sobre isso e tentar, lógico que você pode brincar com desfoque e tudo mais, mas tenha referências que são fotográficas para que faça sentido, beleza? Agora a gente vai para o último, que é uma das minhas fotógrafas favoritas, que chama Polina Washington. Ela é da Rússia e ela tem um trabalho sinistro de criatividade, composição, de cores. Eu tenho seguido ela faz tempo já e eu trouxe um trabalho dela que ele se chama Tell Me a Story, que acho que é para Sennheiser. Sennheiser? Eu acho que é a Sennheiser, né? Ou qualquer outra marca de fone de ouvido. E uma coisa que vocês vão perceber no trabalho da Polina é que ela consegue fazer composições super criativas, trabalhando com cores e luz, para que as imagens dela fiquem super impactantes, e ela consegue dividir planos com essas luzes, com essas cores. E eu vou passar aqui para vocês verem quão legal é o trabalho dela. Nesse caso aqui deixou o olho até da mulher um pouco mais escuro e ficou uma coisa meio encapetada, né? Fica legal pra caramba. Você percebe, ó, tá trabalhando com quente e frio. Mesmo você tendo, por exemplo, você não tendo só um pouquinho de laranja aqui, ó, ajuda a dividir os planos de uma forma super legal. Ó, e aí você já começa. Ela já tá, vocês vão ver essa modelo em vários cortes diferentes. Do mesmo jeito aqui, trabalhando com cores, colocando coisas por cima, colocando coisas atrás, para criar esse ambiente, ó. Lembra que eu falei de desfoque realista? Isso é um desfoque realista, galera. Isso é um desfoque realista que foi feito com uma lente de câmera e que fica... Olha a diferença. Você percebe que tem uma diferença muito grande no desfoque que a Polina tá tendo aqui nas imagens dela do que do trabalho que a gente passou do Ron Copenhague. E você percebe que ela consegue isolar o produto e fazer essa associação de cores aqui, mesmo brincando com cores opostas. Percebe que a cara aqui, por exemplo, ficou azul. Provavelmente tinha um gelzinho vindo de frente. E você percebe que ela não limpou muito, não quis fazer nada muito polido, quis fazer alguma coisa mais, que a gente fala assim, mais raw, né? Mais cruzona mesmo, mas que ficou super interessante. Se fosse o meu caso, eu limparia algumas coisinhas, mas eu não acho que é o suficiente para desmerecer o trabalho dela, até porque eu acho o trabalho dela sensacional. E ó, por exemplo, a gente fala muito de subframe e frame, né? Quando você vai trabalhar com composição. Então você tem aqui esse framezinho vindo, amarelo, ele vem de baixo. Ele já define esse plano aqui. E aí você tem um outro frame aqui que vem, que meio que marca aonde o nosso hero aqui está. E aí você tem um outro subframe aqui. Então ele direciona o seu olhar diretamente para onde a pessoa e o fone de ouvido está. Vocês vão perceber que todas as fotos elas direcionam o seu olhar para onde a pessoa e o fone de ouvido estão, até porque elas estão mais claras, mas você percebe que pelo trabalho de cor que ela fez,
ficou uma composição muito irada. Mesma coisa aqui, traz um pouquinho de azul, traz essa identificação, isola a cara, faz o frame e fica muito legal mesmo. Mesma coisa aqui, você tem o laranja e o cian, e ela vai dividindo o trabalho de uma forma muito legal. Ó, mesma coisa, olha esse reflexo. Esse aqui fez toda a diferença. Ó. Se não tivesse essa parte aqui com esse azul e esse laranja, já não ia ficar da mesma forma. Você percebe que ela brinca com reflexões, sabe? A fotografia dela é muito foda porque é quase que uma coisa experimental. Mas eu acho muito irado porque volta no lance que eu falei da criatividade. Você quer trazer uma coisa, uma imagem que tem uma cara única, que marca a sua personalidade como artista, como fotógrafo, como ilustrador. E ela consegue fazer esse trabalho de uma forma magistral, onde ela brinca com cores, ela brinca com foco, ela brinca com reflexões. E assim ela consegue trazer um visual único, impactante e muito bonito. Olha que dado. O trabalho dela é muito foda. Vou passar mais um aqui. Vou mostrar mais um projeto dela, tá? Só pra vocês sentirem o drama das composições que ela faz. Quer ver? Vou pegar um aqui que eu tinha visto antes. Qual que foi que eu vi antes? Que eu até salvei. Acho que foi esse aqui, ó. E de novo, olha o trabalho de composição dessa mulher. O vermelhão atrás, o cian na frente, e a parte de trás mais clara que a da frente, para criar um contraste, criar essas edges, valorizar essas edges do cabelo dela que está em movimento, mas ao mesmo tempo você tem uma luzinha na cara dela, só para acender o modelo ali, mas a atenção maior está na parte de trás. Mesma coisa aqui, você tem um background que tem os bokehs, então já te traz uma certa sensação de environment ali, mas ela consegue colocar essa parte vermelha aqui só nessa parte e traz o seu olhar direto para o olho da modelo, traz uma coisa muito mais dramática, uma coisa mais impactante, uma coisa com um pouco mais de sentimento. Mesma coisa aqui, você vai perceber que as composições dela são simples, porém que funcionam muito bem. Ela trabalha com linhas. Ela trabalha com coisas que convergem e ajudam na composição dela. Mesmo esquema da primeira, fazendo uma silhueta, mas mantendo um pouquinho de luz na pele da modelo, sabe? Brincando com cores, explorando, mas mantendo uma atenção maior nos olhos. Muito legal. Nesse caso, já escondendo o olho, já voltando mais pra silhueta. Olha, meio que ela tá fazendo isso, né? Ela faz o ponto, depois a silhueta. Mas você consegue ver aqui, galera, que o trabalho dela é muito massa e é muito criativo. Bom, esse foi o Digital Artist React número 24. Queria pedir desculpa para vocês que a minha voz ainda não está 100%. Eu até comecei a gravar aqui. Achei que ia dar bom, mas no meio a minha voz ficou meio ruim. Então, vocês me perdoam. No próximo vídeo já vai estar um pouquinho melhor, beleza? Vou ficando por aqui. Lembrando para vocês, por favor, sigam o nosso canal, ajudem o nosso canal, compartilhem, porque isso aqui é feito para vocês, beleza? Eu vejo vocês no próximo episódio. A gente vem com o Behance Pix, beleza? Behance Pix não, com o Portifa Review. Nessa semana eu vou mostrar 3 trampos da galera, e aí eu já vou fazer o gostinho dos 3 que vão vir por aí. E foi até o ouvinte que me deu essa dica e eu achei super interessante. E se você gostou do DAR, que hoje falou sobre criatividade, não se esqueça de checar o LSD, o Behance do Royal Van Copenhagen, que também tem um monte de trabalho legal. Ó. Um monte de trabalho legal aqui. E também o da Paulina Washington. Beleza? Meu nome é Hugo Ceneviva. Muito obrigado.